Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem, nesse ou naquele setor da atividade comum, estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Emmanuel. Bom, o nosso estudo essa semana, o Evangelho por Emmanuel, vai usar o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 45, Conversar. O texto é sobre o que sai da boca. E esse texto foi escrito a partir de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Paulo diz nesse versículo: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Olha a sugestão de Paulo: que não saia da boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra imperfeita, mas só a palavra boa para quê? Boa para promover a edificação e para que dê graças aos que ouvem. Trazer graça ao que ouve, né? Não é trazer imperfeição ao que ouve. E promover a edificação. E Emmanuel pega esse versículo e põe um título, Conversar, e começa a falar sobre essas palavras. Ele diz que o gosto de conversar retamente, o conversar retamente é não conversar sobre essas imperfeições, a partir dessas imperfeições. É o não conversar, é não sair da boca nenhuma palavra torpe, né? O gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Ele está falando da sintonia dessas pessoas que já foram tocadas por esse amor fraterno e que essas pessoas desenvolvem esse prazer, esse gosto de conversar sobre coisas úteis, sobre coisas verdadeiras, sobre coisas que constroem, sobre coisas que não são essas coisas torpes, que conversam retamente e que conversam alguma coisa que constrói, como ele chama aqui de palestras edificantes. Se a gente observar o nosso descuido aí, a gente não usa a língua, não usa a palavra somente para conversar retamente e palestras edificantes. A gente chama de distração e nesse caminho da distração sai muita coisa torpe, né? Sai muita coisa que não era para sair. E o Emmanuel continua no texto:
as almas que se compreendem estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. Escrínio é como se fosse um armário, uma escrivaninha, essa peça de guardar. Então nós somos escrínios vivos de Deus. O que é que guarda dentro do coração? Guarda coisa divina ou guarda coisa torpe? Né? Porque o que sai da boca procede do coração. Então, se nós somos como se fôssemos esses escrínios vivos de Deus, escrínio vivo de Deus são essas almas que se compreendem e que têm essas conversações afetuosas e sábias, que são edificantes e ao mesmo tempo que conversam retamente, que conversam com sentido construtivo. E por que ele falou nesse escrínio vivo de Deus? Porque o escrínio nós somos escrínio vivo porque está no coração. O arquivo divino em nós está no coração. A gente acessa esse arquivo e esse arquivo se manifesta pelo pensamento, pelas palavras, né? O nosso conversar, a gente mostra o que a gente está arquivando nesse escrínio vivo. E eu peguei um texto que fala exatamente disso, do livro Vinha de Luz, capítulo 97, o verbo é criador, essa palavra que cria para o bem, cria para o mal, depende do sentido que dá a essa palavra, né? E quem dá o sentido, quem dá essa qualidade é o coração. Emmanuel diz nesse texto, que foi baseado também numa fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração. Então, se a gente for avaliar desde o início o texto, quando está falando em conversar retamente, em palavras edificantes, quando está falando em almas que se compreendem, em conversações afetuosas e sábias, tudo isso está em algum lugar, está nesse escrínio de Deus, como ele diz, que é esse coração, está arquivado nesse coração. E o verbo que sai daí cria o que? Né? O que sai da boca procede do coração. O que a gente fala procede desse arquivo divino que a gente tem dentro de nós. Por isso que, quando Paulo disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele estava em sintonia completa pelo sentimento com essas palavras de Jesus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele também no sentimento estava em sintonia com essa lei divina. E da boca dele também não procedia qualquer outra coisa fora desse sentimento de amor, né? E o Emmanuel, nesse texto, o verbo é criador, ele comenta, o que sai do coração e da mente pela boca, olha o processo que ele faz. O que sai do coração e da mente pela boca, olha o processo. Eu sinto, eu penso, eu falo. Então, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. Então, essa palavra tem vida, porque ela leva uma vibração, ela traz ideias, ela traz conversações retas, palavras edificantes ou não, ela traz compreensão, traz incompreensão, ela traz afeto, ela traz sabedoria ou não, ou traz ignorância, ou traz raiva, ou traz... né? Essa palavra traz tudo isso. Então, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. Aí vem uma consequência, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Olha o mecanismo da justiça divina, como funciona tão bem. O que sai do coração e da mente pela boca é uma força, é viva, eu respondo por ela. E essa força que sai de mim me envolve. Eu sou envolvido, eu crio essa psicosfera. Eu sou envolvido por aquilo que eu falo, que tem uma frequência, que tem uma vibração, que tem um sentimento no meio de tudo isso. Eu sinto, eu penso, eu falo e sou envolvido por isso. Então eu sou envolvido pelo que falo, para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. E quem dá a natureza da emissão é o coração.
quem dá essa natureza. Emmanuel continua no texto de hoje, Conversar, ele diz que a palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Toda construção, né, começa pela palavra, porque as pessoas se comunicam, é uma grande forma humana de manifestação, né? A palavra, imagina se a gente não conversasse, olha a dificuldade de quem não conversa. Então essa palavra precede, ela constrói para o bem e para o mal. Ele diz aqui, ela tece ideais de amor, ela estimula a parte divina, ela constrói a civilização, ela organiza família, povos, está tudo em torno dessa comunicação, está tudo em torno dessas palavras. E aí ele traz uma lembrança para a gente. O próprio Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. Quais foram as armas de Jesus? O sentimento, o pensamento e a palavra. Ele só trouxe isso, não trouxe poder, não trouxe dinheiro, não trouxe força, não trouxe armas. Qual foi a arma de Jesus? O amor, a palavra bem empregada, carregada de magnetismo, carregada de bons sentimentos, e ele começou toda a sua pregação com essas palavras, e são palavras vivas, palavras de vida eterna, são palavras que permanecem vivas até hoje, são palavras que a gente começa a compreender cada vez mais hoje. E quando ele lembra que Jesus deixou esse presente, ele trouxe o caminho, a verdade e a vida através da palavra, dessa palavra de vida eterna. E quantos atingem mais elevado, todos esses que atingem mais elevado plano de manifestação, optam, preferem, prezam pela palavra, pela palestra amorosa e esclarecedora. Olha que coisa curiosa que Emmanuel diz nessa passagem aqui, nesse parágrafo. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar. Quer dizer, pela perda do prazer de conversar com alguém, eu vou avaliar das duas uma. Ou eu estou caindo, e nós perdemos a sintonia, a palavra que eu gosto de dizer não é mais a que ele diz, porque a minha caiu, ou então o amigo estacionou e o outro foi. Quer dizer, houve um desencontro de sintonias, de sentimentos, de propósitos. Porque se duas pessoas que conversavam, que tinham esse gosto de conversar retamente, e de repente ele perde esse gosto, quando essas duas pessoas que conversavam retamente, com prazer de conversar fraternalmente, elas perdem o gosto, uma das duas deixou de produzir essa palavra reta, essa palavra edificante, essa palavra que manifesta esse escrínio vivo. O escrínio está comprometido. Esse arquivo está comprometido. Encontrou alguma coisa arquivada aqui dentro que comprometeu esse arquivo vivo de Deus. Aí eu peguei um texto também do livro Pão Nosso, capítulo 74, Más Palestras. Más Palestras, o nome já está dizendo. Emmanuel diz: examina sempre as sugestões verbais que te cercam o caminho diário. Examina sempre estas, porque toda palavra sugere. Então a gente vive no meio de uma comunicação extrema. Tudo comunica. Hoje a gente comunica com todo mundo por onde a gente passa. Os meios de comunicação comunicam, né? As redes sociais comunicam, e é preciso examinar o que essas palavras estão sugerindo, o que essas conversas estão sugerindo. O que essas conversas no WhatsApp estão sugerindo? O que essas conversas nas redes sociais, de maneira geral, estão sugerindo? O que as conversas com as pessoas nas televisões? O que as conversas nos livros que eu estou lendo estão sugerindo? O que as conversas nas letras das músicas que eu ando cantando estão sugerindo? Tudo isso é comunicação, são conversas, né? E o que essas conversas estão sugerindo?
Quais as opções de conversas que eu tenho tido? Quais as escolhas que eu tenho feito? Né? Examina sempre essas sugestões verbais que te cercam o caminho. Né? Observa como ages, para eu observar, né, como eu estou agindo em função dessas conversas. Que tipo de influência essas conversas estão trazendo para mim? Emmanuel, continuando nesse texto, ele diz das pessoas que utilizam a conversa de maneira imprópria, né? Além dos que se conservam em posição de superioridade, que aí já tem uma conversa distorcida, já não é fraterna, já não é amorosa, ela já tem esse sentido de orgulho, de superioridade, é uma conversa de cima para baixo, não é uma conversa que abre o coração, é uma conversa com um coração pretensamente superior. Né? Além dos que se conservam em posição de superioridade, existem também aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo. Esse verbo é um dom sagrado. Desfigurar esse dom sagrado é utilizar essa palavra torpe, que o Paulo de Tarso estava recomendando para a gente não usar essas palavras torpes, essas palavras imperfeitas, que trazem essas sugestões dessas nossas imperfeições, né? Porque a nossa palavra, ela deve promover a edificação. E ela tem que trazer graça às pessoas. Graça, né? Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. A sua palavra trouxe vida e vida em abundância. Então, além desses que conservam essa posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo. Aplicam esse verbo com outras finalidades, fora desses princípios da lei divina. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes, né? A gente conhece na relação dos espíritos, pela linguagem, a gente classifica mais ou menos os espíritos, né? Os espíritos que gostam de determinado tipo de linguagem, o padrão que esse espírito se encontra, às vezes eles tentam se passar por espíritos puros, mas se entregam pela linguagem, se entregam nas entrelinhas, porque muitas vezes são amantes desse ridículo, da zombaria, desses falsos costumes. E nós, encarnados no dia a dia, a gente vê isso claramente, essas nossas opções. E aí eu peguei um outro texto, que fala também nessa mesma linha, do livro Pão Nosso, capítulo 170, a língua. A língua. O Emmanuel diz a respeito desse texto, a língua. A língua detém a centelha divina do verbo. A centelha divina do verbo. Mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante. Então essa língua tem uma centelha divina do verbo. Mas o homem costuma desviar essa centelha divina do verbo, da função edificante. Ele põe a centelha da imperfeição. Ele traz o seu interior imperfeito, ele manifesta nessa linguagem. Ele desvia a função edificante dessa língua, situando-a no pântano de cogitações subalternas. Eu falo só de coisa menos importante. Eu não uso, quando ele diz lá no início, conversações afetuosas e sábias, escrínios vivos de Deus, né? Como é que eu estou usando? Né? No pântano das cogitações subalternas, eu estou usando todo esse poder da palavra para coisas que não são mais importantes, para coisas menos importantes, né? Eu deixo de usar uma linguagem construtiva, amorosa, fraterna, paciente, né, para usar uma palavra, uma linguagem irritante, grosseira, que provoca, que é impaciente, que é cheia dessas zombarias, desse ridículo, desses falsos costumes que manifestam as sombras da sociedade, né? Essa é uma opção. É uma opção que cada um faz, cada um é livre para optar por isso. Mas normalmente sai pela boca o que está no coração, né?
A palavra, porém, é dádiva tão santa que mesmo nesses casos, desses amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes, desses que utilizam, que desfiguram o dom sagrado do verbo, ainda assim, ainda nesses casos, nesses que utilizam, ao utilizar a imperfeição nas suas palavras, eles revelam aos ouvintes corretos, quem está ouvindo com a boa intenção, a qualidade do espírito que insulta e desfigura essa palavra. Então, olha que coisa curiosa. Mesmo aqueles amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes, eles se entregam, eles dizem quem eles são, porque eles estão insultando e desfigurando a palavra. Eles estão empobrecendo a palavra. Em vez de ser uma palavra de vida eterna, como Jesus disse, eles estão dizendo aquela palavra da imperfeição eterna, né? Eles insultam e desfiguram essa palavra. Conversar é possibilidade sublime. É possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão, porque pela tua conversação serás conhecido. Pelo que as pessoas falam, dá para perceber quem elas são. Pelo que nós falamos, é facilmente perceptível quem nós somos. E aí voltei naquele texto do livro Via de Luz, o verbo é criador, quando Emmanuel fala de sintonia, né? Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca. Quais são os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca? O que pensamos, que vem do que sentimos. Então, isso que a gente exterioriza pela boca, que são as palavras. As palavras que nós falamos, que saem do nosso pensamento e do nosso sentimento, que são esses elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca, são potências atuantes em nosso nome. São potências, são coisas vivas, têm vida e atuam em nosso nome, para o bem e para o mal. Olha que responsabilidade a palavra, né? Então, esses elementos psíquicos, essas palavras que nós exteriorizamos, né, são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob a nossa responsabilidade. Se agem sob a nossa responsabilidade, nós respondemos pelo que falamos. É uma grande responsabilidade. Nós respondemos pelo que falamos. Nós nos responsabilizamos pelo que falamos. Nós somos responsáveis pelo que falamos. Ninguém é livre para falar o que quer e não responder por isso. Todos nós respondemos por que falamos. Portanto, é melhor ter mais prudência ao falar e seguir o conselho de Paulo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. E essas palavras, que são fatores ativos que agem sobre a nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto. Agora, nessa encarnação, ou ali na frente, ou lá na frente. Os escândalos, essas palavras que exteriorizamos pela boca, que são essas potências atuantes, elas agem sobre a nossa responsabilidade. E quando elas são imperfeitas, são esses escândalos. São esses escândalos que nós respondemos por eles, em plano próximo ou em plano remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas, de acordo com aquilo que estava no mais profundo de nós mesmos. Aí, como a gente está falando de conversar, a gente tem também essa conversa com Deus, né? Aí nós resolvemos extrapolar um pouco, tirar isso só do âmbito da conversação humana, da conversação entre nós. E eu trouxe 3 textos que trazem um pouco mais dessa conversação num sentido mais amplo, mais no sentido espiritual. Primeiro, um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, consultas, consultar. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. O homem sabe o que ele faria, né? O que os costumes e as tradições mandam fazer, né? No entanto, apesar dele saber,
como é que a tradição manda fazer ou resolver. Por exemplo, a adúltera lá, a tradição mandava apedrejar, e estava todo mundo insultando, apedrejando. Alguém consultou o mestre interiormente o que fazer? É esse o conselho que ele diz. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: tu, porém, mestre, que me dizes a isso? O que você me diz a respeito disso? Né? É aquela passagem, né? Alguns casos, como esse do adultério naquela época, que era apedrejamento, a sociedade estabelecia isso, mas se ele perguntasse no santuário do coração: e aí, mestre, o que eu faria? A gente vai conversar com Jesus. Aí a gente já extrapola essa conversa. Quando a gente for dizer qualquer coisa, quando a gente for proferir qualquer palavra, que a gente pensar: será que Jesus diria essa palavra? Como Jesus diria isso? Olha quanta mudança a gente faria no nosso vocabulário, na nossa linguagem, das nossas palavras. Agora, mudar só a palavra é hipocrisia. Tem que mudar, por isso que o Evangelho é de amor. O Evangelho muda o sentimento da pessoa, porque aí muda o coração, e a boca fala do que está cheio o coração. Quando Jesus consegue transformar as pessoas pelo sentimento, aí ele muda também as suas palavras. Tem outra palavra que é uma outra conversa difícil da gente entender também, que eu tenho um texto no livro Fonte Viva, a palavra da cruz. A palavra da cruz é uma conversa com Jesus, uma conversa difícil, uma conversa que é difícil de entender, de compreender, uma conversa com alguém que foi abandonado, que foi crucificado, que morreu, que parecia fraco, que parecia era um rei que eu esperava e que de repente sucumbiu, não soube nem se defender. Olha que diálogo, né? Olha como é difícil essa conversa. Foi difícil compreender essa conversa. Por isso que ele diz a palavra da cruz. O que essa cruz está dizendo? Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é uma conversa com Jesus, né? É entender um pouco Jesus. Nesse texto, o Emmanuel diz que a palavra da cruz é loucura. Isso está numa carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz, essa mensagem da cruz, é loucura para aqueles mortos que Jesus falou para deixar enterrar os seus mortos. Porque qual a palavra da cruz? O perdão, a compreensão, a humildade. Essa palavra é difícil, essa palavra, né? Jesus foi abandonado, perdoou, o perdão dele imediato parecia fraqueza, né? O sarcasmo em relação a Jesus, a derrota, a morte, a crucificação, ele parecia um derrotado. Mas qual foi a mensagem? Qual foi a conversa com Jesus da cruz? Foi a mensagem do derrotado? Pelo contrário, foi a morte daquele que venceu o mundo, daquele que venceu todas as questões do mundo. Venceu as questões religiosas, venceu as questões políticas, venceu a raiva, venceu, enquanto ele estava sendo negado, ele estava perdoando, ele estava vencendo o ressentimento. Enquanto em todos aqueles momentos ele vencia, o silêncio que ele fez naquele momento, ele estava se mostrando como um vencedor. Então, qual era a conversa com Jesus? Entender essa conversa. Por isso que essa conversa, para quem é loucura para aqueles que não estavam entendendo, mas para quem entende essa conversa, para quem foi salvo por essa conversa, é o poder de Deus. É Jesus trazendo a linguagem divina. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz que a princípio desagradável e incompreensível. Olha só, a cruz trazia isso. A princípio era uma coisa desagradável e incompreensível. Como é que eu posso compreender que aquele que eu imaginei que era o rei que veio me salvar estava lá morrendo? É difícil compreender isso naquela época e ainda hoje.
né? E é desagradável, é a linguagem da dor, da morte, da traição, do sarcasmo, e etc., da derrota, né? Do sangue, do sofrimento, da cruz. Quem enxerga só no superficial enxerga isso, né? Essa mensagem desagradável e incompreensível. Mas Jesus utiliza todo esse processo da crucificação, né? Para mostrar que era uma grande vitória. Essa foi uma conversa, essa é uma maneira de compreender. E tem um outro texto, o último texto que a gente vai comentar, também do livro Caminho, Verdade e Vida, que também tem a ver com conversa, né? Isso é conversar, né? A palavra da cruz está conversando, né? A consulta, como Jesus faria, é uma conversa, né? Convém refletir, analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. Então ninguém conversa sem ouvir, porque senão é monólogo. E para conversar eu tenho que ouvir. E a maneira correta de ouvir é analisar, refletir, ponderar, é prestar atenção naquilo que está sendo dito, né? É utilizar a razão, refletir, pensar bem, com calma, né? Não agir de supetão. É indispensável que a criatura esteja disposta a identificar o sentido das vozes que a rodeiam. É indispensável que a criatura possa identificar o sentido das vozes que a rodeiam. Qual o sentido das vozes que me rodeiam? O que as coisas estão querendo dizer? O que as circunstâncias estão querendo dizer para mim? O que o Evangelho está dizendo para mim? O que a palavra da cruz está dizendo para mim? O que a crucificação de Jesus está dizendo para mim? O que cada coisa está dizendo para mim? O que eu próprio estou dizendo numa oração, numa prece? Como é que eu estou dizendo? Eu estou ouvindo ou eu só estou falando? Na prece eu só falo, eu só estou pedindo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, faça isso para mim, faça isso. Que diálogo é esse? Que conversa é essa que eu estou tendo com Jesus? É a conversa de alguém que só está determinando, faça isso, faça aquilo. Esse assunto faz a gente lembrar de uma passagem que contam sobre a Madre Teresa, que alguém perguntou para ela como é que ela conversava com Deus, e ela falava, olha, eu queria saber o que ela conversava com Deus, e ela falava, não converso na minha conversa com Deus eu só escuto. Aí a pessoa insistiu, e o que Deus te responde? Deus também não fala, ele só escuta. Quer dizer, dois escutando. Esse é conversar com Deus, é escutar, né? E ouvir nesse silêncio, é aprender a ouvir, é escutar, é conversar. E oração é conversar com as forças divinas. Como é que eu vou conversar se eu só estou falando? Como é que eu vou conversar se eu só estou pedindo? Como é que eu vou conversar se eu só estou exigindo? Então conversar é também ouvir. E ouvir é também analisar, refletir, ponderar e etc. Então quando a gente pega um texto desse, conversar, a gente pega desde uma conversa normal, que eu tenho aqui com qualquer pessoa, a qualquer forma de comunicação verbal, quais as minhas escolhas para essa comunicação verbal, a que eu falo e a que eu escolho para ouvir, né? Aí a gente extrapola um pouco para a nossa comunicação no sentido de espiritualidade, como é essa conversa, como é a minha conversa com as pessoas, como é a minha conversa com a lei divina, como é que eu estou em harmonia ou desarmonia com a lei divina, né? É muito interessante a gente pegar esse conversar e trazer para esse contexto, né? E só para lembrar, tem uma música, a gente não vai falar dela, não vai passar aqui agora, mas se alguém quiser buscar depois, tem uma música antiga, muito tempo, de Gilberto Gil, quando ele falava conversar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, é só procurar. Se eu quiser falar com Deus, ele deu uma série de coisas interessantes de uma conversa. Se eu quiser falar com Deus, é se eu quiser conversar com Deus. Ele dá uma série de sugestões. Se a gente procurar no YouTube, a gente vai encontrar essa letra de música escrita há vários anos atrás, que mostra a sensibilidade de um artista que já tinha, pelo sentimento, pelo talento, pela poesia, uma maneira diferente de conversar com Deus. Que cada um possa desenvolver a sua maneira de conversar com Deus e a sua maneira de conversar com todos, de conversar consigo mesmo.
Quando eu converso comigo mesmo, com culpa, sem culpa, com mais culpa, sabe? Eu não me perdoo, eu me culpo, eu preciso conversar comigo de uma maneira mais fraterna, conversar com o mundo, conversar com as pessoas, conversar com as circunstâncias. Como eu converso com as circunstâncias? Maldizendo as circunstâncias, não aceitando as circunstâncias. Então conversar é esse diálogo com a vida, é esse diálogo com as forças divinas, é esse diálogo com a lei divina. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.